Fala pessoal, eu sou o EF, o Escolha Fatal. Tô zoando, pode me chamar de estudante de feiticeiro. E hoje o negócio está doido, pois vamos recapitular o filme Feitiço. Então pega sal, uma bíblia e se não der certo, pega a sua vassoura. E lá vamos nós! O filme começa mostrando o Mark, um negão da canela fina, se olhando no espelho. Ele tem marcas enormes no corpo, e aquilo sempre fazia ele lembrar de seu pai. E ele era um grande advogado, e sua esposa começa a o chamar, dizendo que estava presa no quarto. E pede para ele arrombar a porta, mas ele diz que a porta custava $1.500 e não faria isso. E como o cara é rico, playboy, filantropo e negão da canela fina, ele usa uma caneta para abrir a fechadura da porta. Quando ele chega no trabalho, o chefe dele diz que eles estavam de frente para um caso muito sensível e que seria necessária muita cautela. E quando chega em sua sala, ele recebe uma ligação de um advogado falando sobre a morte do pai dele. E ele começa a pensar em tudo que aconteceu com ele e ele precisaria ir na cidade. Ele diz que quando era criança ele fugiu de casa pois seu pai era um cara muito agressivo, e a partir daí começou a construir sua vida e os filhos deles começaram a debochar do local. E galera, só de olhar para esses dois garotos deu vontade de dar umas bifas neles, dois playboyzinhos, e a esposa dele diz que o filho estava sofrendo bullying na escola, então ele diz que não é nada e começa a ignorar geral usando o celular. E pra provar que o cara é brabo, ele tem um avião particular, e você tá aí parcelando sua bicicleta Caloi em 32 vezes no carnê. Relaxa galera, que pra mim só faltam 21 prestações. Eles descem no meio da estrada, que também era uma pista de pouso para abastecer. Enquanto o filho está abastecendo o avião, a filha fica dentro do avião usando o Instagram. E ele entra na loja para comprar algo e ele percebe que existem vários itens de voodoo. E quando ele vai falar com o vendedor, ele diz que estava costurando uma bolsa que era proteção contra mandinga. E ele compra uma água e pergunta onde é o banheiro. E o velho pergunta se ele vai para depois das árvores e ele diz que sim. E o velho diz que ele teria que comprar aqueles balangandã que ele estava fazendo, pois era muito perigoso. E ele sai e diz que não acredita nessas coisas. Do lado de fora, seu filho estava no avião quando chega o Falcão do Rapa e pergunta o que ele estava fazendo por ali. E pede para ver o celular dele e começa a fazer umas perguntas estranhas, como se o celular dele era caro e se o avião era deles, e se eles tinham dinheiro. Mano, no momento que ele perguntou se o celular era caro, eu já chegava na voadora, tá maluco? Virou fiscal? Já basta a polícia perguntando isso na Blitz. E o maluco ainda estava com uma vara de pescar, pois estava indo compor a música Pescador de Ilusões, pois nunca teria aquele celular nem avião. E quando o cara vai embora, ele o xinga e a mãe vem dando uma bronca nele. E quando eles estão se preparando para partir, o xerife aparece e Mark já chega falando as leis para o cara não tentar nada. E o cara era advogado mesmo. E o filho começa a zoar o sotaque dele e o cara fecha a porta boladão. Eles começam a sobrevoar a região e está tudo ok, até que começa uma tempestade e eles começam a acelerar para não cair pela tempestade. E o garoto começa a fazer graça falando besteira e a mãe reclama. E Mark pergunta se ela quer que ele tire o cinto e meta a porrada nele como o pai dele fazia. E galera, quando ele fez essa pergunta, eu já estava aqui tirando o cinto aqui para ele usar. Uma tempestade começa e geral fica desesperado e o avião acaba caindo. Então depois de algumas visões com o pai dele, ele acorda em um quarto todo machucado e com o pé enfaixado e descendo o melado vermelho. E parece que estava quebrado e ele tenta andar para ver onde estava e percebe que era uma fazenda de interior. Então entra uma senhorinha que diz que quer colocar ele na cama novamente, e quando ele pergunta sobre a família dele, ela não quer falar e chama o marido dela. E quando ele insiste em perguntar, ele diz que vai chamar o Luz. E mano, depois de ver esse cara, eu teria até medo de fechar os olhos, pois vai que o cara aparece querendo brincar. E depois de o colocar na cama, eles dizem que ele sofreu um acidente e que não tinha ninguém no avião quando o encontraram, e ele fica desesperado. Então ela joga um pó nele e ele fica catatônico. Então essa senhora, que se chama Heloise, vai até o quintal e começa a pegar terra, e depois começa a misturar tudo com várias coisas estranhas, e depois de colocar no forno, vemos que ela fez um boneco, e nisso vemos que esse pessoal não é do bem. Ela joga um outro pó na cara dele e ele acorda, e ele diz que precisava mesmo de uma ambulância, e depois de uma equipe de busca para achar a família dele, e ela diz que naquele lugar o dinheiro que ele tinha não servia de nada, e ela pega um boneco dele e diz que é um Buget, e diz que representa ele, e que existem várias coisas dele ali no boneco, como Zang, aquele negócio que sai na hora da brincadeira, e cabelo. E diz que quanto mais coisas acontecer de bom com o boneco, melhor será para ele. E ela mostra o pó que usou com ele e diz que um deixa ele catatônico e o outro tira do transe. Começa a chover, ela coloca o boneco dele na janela e depois coloca um pouco de sal para nenhum espírito do mal entrar. E ela sai do quarto e fecha a porta. Então ele levanta cheio de dor e vai até a janela, e aquele boneco fica mexendo os olhos. Ele vê uma luz muito forte e começa a andar pelo telhado para ver o que
que estava acontecendo, e chega até o celeiro e parece que está acontecendo algum tipo de culto, e eles estão invocando um bicho muito louco lá. E Heloise diz que agora começou o momento da cura e tinha uma mulher que era muda. E galera, agora o momento é pesado, pois ela diz pro marido dela retirar a língua do gato e colocar no bucket dela. Então ela começa a falar e geral começa a comemorar. E isso pode ficar mais bizarro, pois um cara é cego e ela diz pra pegar os olhos do bode, e quando ela pergunta o que ele estava enxergando, ele aponta pra cima e Mark sai correndo e volta desesperado pro quarto. E como está todo molhado, quando ela chega fica desconfiada e ele diz que não sabe de nada. E ela começa a falar sobre cura através da fé, mas nos buggets, sem usar outras religiões. E ele diz que não acredita naquilo e diz que ela estava aparecendo o pai dele, e ela tranca a janela e vai embora. No dia seguinte ele acorda e ela deixou um prato de comida, e ele já sai pegando sem saber o que é. Como ele come tudo, ela vai pegar mais um pouco, e ele aproveita para pegar o ferro do sininho que ficava na porta. E quando ela volta com o prato, ele diz que escutou um bip como se fosse de celular, mas ela diz que era apenas ela tocando o sino, e claramente aquela coroa estava metendo um caô. Então ela o entrega um saco com ossos e diz para ele jogar os ossos e tentar enxergar o que os espíritos estavam dizendo, e ele não acredita. E quando ela sai, ele começa a olhar os ossos e percebe que os ossos faziam o formato de uma mão e tinham o mesmo dedo quebrado que seu filho tinha. Então ele vomita e sai uma pele com a tatuagem que estava na mão do seu filho. E pessoal, achei isso bizarro, sem caô nenhum. Ela volta para pegar as coisas e ele precisa segurar o choro para não parecer que ele sabe o que aconteceu. E quando ela sai, ele usa o ferro que tirou do sininho para abrir a fechadura, então desce. E quase é explanado por um corvo X9, e ele manda o corvo se ferrar. Então ele fica repetindo o que ele falou. A velha escuta e percebe que tem algo de errado. E então, enquanto que ela sobe para ver se ele estava no quarto, ele aproveita para pegar uma lanterna e meter o pé. Ele começa a correr pela floresta, está chovendo muito, e ele encontra o avião caído cheio de sangue para todo lado, e fica desesperado. E quando está indo na direção de uma casa, o Luz aparece e o derruba, e ele acorda novamente no sótão. E agora vem um dos momentos mais tensos do filme, que dei 5 desmaiadas e 3 vomitadas de leve, pois ele tira a faixa do pé para ver como estava o estrago, e percebe que o verdadeiro problema é que tinha um prego enorme no calcanhar dele. E galera, a cena do prego saindo e descendo o melado vermelho e branco é pesado. Ele aproveita que o pessoal saiu de casa e começa a vasculhar, e vê 3 covas no quintal e acha que é da família dele, mas só tinha alguns animais mortos. Então ele vai pro celeiro e as coisas conseguem ficar piores, pois ele encontra vários caixões com pessoas falecidas e com pedaços faltantes, e tem um que perdeu o Jubiscleu. E ele encontra uma foto de 1960 e os 3 estavam com a mesma aparência. E depois encontra um livro ensinando a fazer vários rituais, e os buckets, ele encontra vários buckets guardados e ele faz um e esconde na escada da casa. E vasculhando a casa, ele encontra os celulares e só tinha um com 1% de bateria. E pessoal, o meu falece com 20%. Imagina com 1%, não daria nem pra ver a logo. Ele corre pro quarto, pois eles chegaram, e quer mais um momento nervoso, ele precisa pôr o prego de volta no lugar para não perceberem nada, e dá uma bicuda na cama para entrar de vez. Quando eles chegam no quarto, Heloise olha o pé dele e diz que ele estava melhor, e que um dia os problemas dele acabariam, pois ele teria ajuda, pois era o dia do grande eclipse. Quando eles saem do quarto, ele liga para a polícia, e aquele xerife da estrada atende e diz que conhece o lugar onde ele estava, e que encontrou com a esposa e filha dele pedindo ajuda e que elas estavam bem. A polícia chega e ele não sabe o que fazer, e Heloise entra no quarto e pega o boneco dele e bate e ele voa na cama, e depois arranca a língua do boneco e ele fica mudo, e amarra o boneco para ele não se mexer. E eles dão uma enrolada e o policial vai embora, então ele levanta e pega a linguinha no chão e vai pulando até pegar o boneco na janela, e consegue descer, e consegue fugir só no passinho da geisha assada. Ele encontra o policial no meio da estrada e consegue arrebentar a corda do boneco dele, e coloca a linguinha de volta, e ele explica tudo o que estava acontecendo. E o policial, que desde o começo eu não confiei na cara de mequetrefe dele, levou ele de volta e geral estava esperando. Eles o levam para o celeiro e sua família estava enfeitiçada, e Heloise joga o pó nele e ele fica travado, e eles dizem que vão tirar o coração dele para dar para o marido dela, mas ele pega aquele prego e mete no cara, e na verdade ele não foi enfeitiçado, pois quando entrou no armazém dela, ele trocou os pós de dentro do vidro e os moradores saem correndo. E ele consegue tirar a família dele de transe e manda eles irem embora por trás. Ele vai atrás do policial que estava o procurando e o falece humildemente, e vai na casa para pegar o bucket que ele escondeu na escada e coloca dentro de uma bacia cheia de água. E depois ele volta pro celeiro, e galera, agora é o momento mais esperado do filme, pois será a grande batalha do Negão da Canela Fina versus
versus o negão da canela fina Super Saiyajin. E o cara arrebentou a porta com um soco. Nesse momento eu teria um infarto e o filme acabou. Tá bom, não acabou não. O Super Saiyajin aparece e, mano, ele não teve nem chance. Parece aqueles mequetrefes com raiva batendo no travesseiro. E o cara começa a vomitar muita água e cai no chão falecido. E Mark é esperto, pois ele fez o boneco do cara e ele faleceu afogado. E quando a Heloise aparece, ele joga o panela e ela fica travada. Então ele maceta a boneca dela com a marreta e ela voa. E no final ele coloca fogo no celeiro e coloca um pouco de sal na porta e ela não consegue sair, pois aquilo trava todo o espírito maligno, e acho que por tudo que ela fez, ela já era um. E ele diz pra nenhum morador chegar perto, pois ele não queria fazer mal nenhum. E termina com ele abraçando a família e voltando pra casa de carro. E mostra o boneco de Heloise abrindo os olhos como se ela ainda estivesse viva. E só tem uma dúvida, porque quando ele colocou o sal, ela não pegou uma vassoura e varreu, ou então soprou. Que viagem, né? Galera, o pior de tudo é que esse filme pareceu muito realista pelas escolhas do cara, pois normalmente os personagens só fazem as escolhas idiotas e fatais, e esse soube fazer as escolhas fatais para a sobrevivência dele. Esse é meu garoto. Mas é isso, galera, se você curtiu, se inscreve aí que esse deu trabalho, está mó calor onde eu moro. E como o YouTube me ferrou nesses dias, fiquei bastante tempo sem postar nada aqui no canal principal, e preciso correr atrás para comprar o tender das crianças, porque ou é isso ou é mortandela defumada, e tá caro. E vai lá no Instagram, hein, bebê, o @EFDFilmes, e troca uma ideia comigo. Agora eu vou nessa, nego Ney. Então obrigado a todos, beijos, abraços e fui!